ao estudo, a gente hoje está retomando essa questão do Bem-aventurados os aflitos, parte 5, né? É aquele negócio do Netflix, como é o nome, é as temporadas. A temporada 5, né? Aqui. A temporada é 1, né? Vai mudando. Episódio 5, pronto. É o episódio 5. Então, hoje a gente vai mais uma instruções dos Espíritos relativa a essa temática de bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos está dentro daquele contexto de que bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, aquela situação toda de que a felicidade não é deste mundo. Então, é uma temática do Evangelho relacionada a esse estudo dessa passagem do Evangelho. Então, essa passagem diz o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Não é incomum a gente ouvir essa expressão, né? Eu não sou feliz. E é o que o Espírito coloca aqui, diz, a felicidade não foi feita para mim. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes, Velho Testamento, né? A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Ele colocou 3 aspectos aí: riqueza, poder e juventude, né? É engraçado que tem uma expressão que diz: quando eu tenho 20 anos, eu tenho idade, eu tenho tempo, mas não tenho dinheiro. Quando eu tenho 40 anos, se você conseguiu, você tem tempo. Não, você tem saúde. Quando tem 20 anos, você tem saúde, tem tempo, mas não tem dinheiro. Quando tem 40 anos, você tem saúde, tem dinheiro, mas não tem tempo. E quando tem, a partir dos 60, você tem dinheiro, você tem tempo, mas não tem saúde. Então, a gente não consegue equilibrar. É uma expressão popular, que é uma brincadeira, né? Mas você coincidir tempo, dinheiro e saúde permanentemente. E o que ele coloca aqui são 3 pilares, outros, né? Ele coloca aqui juventude, riqueza e poder. Ele coloca as 3 coisas como condição da pessoa dizer: não, eu vou ser feliz, porque eu tenho riqueza, eu tenho poder e tenho juventude, né? Seriam condições essenciais à felicidade. Nem mesmo reunidas essas 3 condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, que têm saúde, que têm poder, que têm riqueza e que têm juventude, a gente ouve pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Hoje a gente vê isso com muita frequência, né? As pessoas com algumas condições, esse vazio existencial, né? Essa coisa que grita dentro de muita gente, faltando essa felicidade aparente, pelo menos, né? Diante de tal fato, é incontestável que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidos da fortuna. Então é normal a gente olhar para dizer: eu queria a vida daquele cidadão, né? E agora, já que a gente estava brincando aqui falando de gato, eu tenho um amigo que uma vez ele estava andando pela rua e ele estava liso, e ele tinha pego um dinheiro emprestado e ia no bolso, sei lá, 100, 200 reais no bolso, e ia andando para casa. Aí, quando ele ia passando assim numa calçada, era 10h30, 11 horas da noite, aí tinha uma família, um homem, uma mulher e umas 2 crianças, catando lixo, aquelas carroças, né? Catando lixo e tal. Aí uma criança olha para cima e vê um gato na varanda de um apartamento, né? Aí a criança olha assim para o pai e diz: eu queria ter a vida daquele gato. Aí esse amigo meu olhou assim, ouviu aquele negócio assim e disse:
Como é, meu filho? Aí ele disse, não, eu queria ter a vida daquele gato. Aí eu disse, por quê, meu filho? Ele disse, né? Por quê, meu filho? Não, porque está ali, tranquilo, carinho, família, comida, tal, quentinho, mas está aqui. Aí ele comoveu-se com a situação, tirou o dinheiro que tinha no bolso, deu a ele, né? Disse que o que tinha, ele deu, né? Aí, muitas vezes, a gente anseia a felicidade do outro, né? A gente está numa condição de vida que a gente passa por uma situação. Se eu queria ter a vida daquela pessoa, eu queria ter a vida daquele animal, né? Que hoje em dia são tantas as necessidades afetivas da humanidade que muitas delas são transferidas para um pet, né? Para você ter aquela necessidade de você externar o seu carinho, o seu amor, já que com as pessoas está difícil. Né? Então, porque você não tem, o cachorro você gosta, o gato você gosta, e ele não vai reclamar de você, não vai lhe desafiar, não vai pedir uma DR, não vai fazer nada disso. Né? Então, às vezes a gente canaliza essa sensação que a gente inveja, uma condição de que o outro aparentemente você imagina ter. É aquela famosa frase, o gramado do vizinho é sempre mais verde, né? É uma expressão que um amigo meu usa com frequência, que ele diz, quem vê os uísques que eu tomo, não sabe os tombos que eu levo, né? Então, às vezes, você vê o cara numa aparente felicidade, dizendo, que maravilha, sim. Vai no dia a dia para tu saber a realidade de cada. A gente não sabe. Mas nem por isso a gente deixa de ansiar a felicidade do outro, né? Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. A felicidade plena, sem restrições, não é condição desse mundo. A felicidade sem restrições é condição dos espíritos mais avançados. Então, a gente sempre tem uma restrição. A gente sempre tem um mais. Tá tudo certo, mas tá tudo andando direitinho, mas a gente sempre tem o mais, né? Sempre tem algo que nos falta, que nos grita, que nos desafia, né? Por isso que a gente está num planeta de expiações e provas. Se não tivesse, a gente poderia estar numa condição mais plena, onde as coisas seriam mais tranquilas. Fulano está numa condição de vida boa, ele não olha para mim e não me ajuda. Ele poderia ajudar. Numa condição de mundo mais avançado e evoluído, não existiria isso. Por que não existiria isso? Porque a virtude da empatia é no estado de naturalidade. Né? Eu não posso chegar num lugar, olhar para uma pessoa amiga e achar que ela não está bem e ficar calado. Porque aquela dor bate em mim. E quando bate em mim, eu reajo, eu vou para cima, eu não vou ficar fazendo de conta que não é comigo. Né? Porque muitas vezes a gente está passando por uma situação, às vezes, tão mais difícil e mais delicada, que a gente não quer olhar nem a dor do outro, porque eu não tenho cabo mais não, meu irmão. A minha mala está cheia, não adianta eu abrir minha mala para botar mais um pedacinho aqui, porque não dá. E é exatamente aí que Papai do Céu faz o telefone tocar, né, minha amiga? Para a gente ver que a dor da gente não é a maior do mundo. Para a gente ver que a gente precisa olhar para baixo, em vez de olhar só para cima. Porque quando a gente olha para cima, a gente está querendo a vida de quem já chegou. A gente não sabe comparar com a vida de quem ainda precisa chegar. Então, a gente tem que estar sempre olhando para... Não é que a gente tem que olhar para baixo, mas é que a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Então, a gente tem que estar sempre no processo, né? Então, tem uma música, um hino que cantam, que diz mais ou menos isso, que é súplicas de paz clamando amor, olhos que não veem, bocas que não falam, risos sem razão, né? Daqui a pouco eu me lembro da letra toda, né? Daqui a pouco eu me lembro, mas é exatamente isso, é você olhar para trás, é você olhar a sua condição, olhar a condição que você já está e que já tem uma determinada plenitude naquela condição que você está. É a historinha de Seu Amaro que você contou para mim. Seu Amaro, o seu companheiro da noite do hospital. Aquela história de Seu Amaro fala muito. Eu até citei isso aqui sábado na palestra.
né? Porque aquilo ali é uma simbologia. A história de seu Amaro, eu não sei se vocês sabem, mas aconteceu com você, não foi, minha amiga? Ela estava passando a noite num hospital, pernoitando com uma amiga que estava num hospital público. E a condição de um hospital público não é uma hotelaria 5 estrelas. É uma hotelaria 1 estrela. Mas nesta hotelaria 1 estrela, ela estava dormindo numa cadeira, no corredor, dormindo não. Estava acompanhando uma amiga que estava numa maca no corredor e ela sentada numa cadeira. Então, eu estou aqui, puxa vida, tem gente que está no hospital Star e está numa hotelaria 6 estrelas. E você olha, né, para cima, se eu queria, tá. Aí nessa hora, seu Amaro fez, minha amiga, não foi? Ei. Seu Amaro deitado no chão, eu estou repetindo porque estou gravando aqui, né? Então, seu Amaro deitado no chão, num colchão, disse, moça, isso é uma bênção. Isso é um castelo. Por quê? Porque ele era um morador de rua que acometeu-se de uma doença e foi socorrido para um hospital público. E a dor nivela. Na dor, todos estão na horizontal. Na dor não tem ninguém no beliche no andar de cima. A dor nivela, a dor deixa você igual o plebeu e o rei vão ser a dor. Estarão passando por aquela condição. Então a dor nivelou. Então o senhor Mário diz, aqui olham para mim, o médico vem, tira a minha temperatura, a enfermeira vê se eu estou bem, alguém me dá um prato de comida, alguém me alimenta, alguém me cuida, alguém me trata uma ferida. Na rua, eu não tenho isso. Então, para alguém que olha desavisado, olha para cima e diz, eu sou infeliz porque eu não estou ali. Mas para alguém que está embaixo, diz, eu sou feliz porque eu estou muito melhor do que eu estava. Então, no mundo de expiações e provas, aonde estamos numa escada infinita, sempre haverá alguém numa condição de inferioridade. Claro que sempre haverá alguém mais adiante, porque são esses que a gente mira e que a gente persegue, que a gente segue. Não do ponto de vista material, porque essas coisas, as traças roem, o ferrugem consome e os ladrões roubam. Mas as coisas do ponto de vista da paz interior. E é isso um pouco que a gente está construindo aqui. A felicidade não é deste mundo, mas pode ser. Se eu encarar as dores deste mundo como alavancas, catapultas, para que eu me coloque numa condição de que eu enxergo o alvo. É aquela história de alguém que passa numa viagem sofrida, dolorosa, cansativa, cheia de buraco, intempéries, mas o saber que vai chegar já lhe deixa. Dizem que o melhor da viagem é se preparar para ela, né? Quando chega não tem mais graça, não, já quero voltar, porque o bom foi o bom é o processo. O que dizem é que a escalada da montanha, o bom é a escalada. A beleza da escalada da montanha está na passagem de ascensão. Não está em chegar no cume. Cheguei no cume, e daí? Não, bom é subir. Bom é escalar. Bom é superar-se. Bom é enfrentar os seus próprios desafios. Bom é dar um passo a cada dia. Então, a beleza está na escalada. Essa é a chave. É a chave, né? Hein? Essa é a chave que pode estrutura. Isso. A beleza está no processo. E você se superar. Né? Então, chegou, cheguei. Mas o bom é caminhar. E a gente está fazendo o que aqui? Escalando. Então, quando você percebe que você está escalando, muito bom. E a vida do espírito é tão boa que o espírito não retrocede. Ou seja, você chegou ali, mas não desce. Dali você não desce. Dali você não desce. Daqui você só... Você pode até estacionar. Você pode passar até um tempo andando devagar. Mas depois você vai mais ligeiro, né? As maratonistas que eu digo. Às vezes você está cansada no trajeto, você diz, agora eu vou reduzir o ritmo. Por que você reduz o ritmo? Para tomar fôlego, para depois avançar um pouco mais rápido, né? Então, assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades e que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam-se.
os que os escutam, visto que demonstrando estar por experiências milenares, arquicirculares, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Ou seja, a ideia e a perspectiva de que numa só existência a gente atinge o cume é equivocado. A gente percebe pelas nossas experiências que não dá tempo. A gente avança alguns degraus, mas a gente não consegue a plenitude do alcance da viagem, né? Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia e a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Isso é a posição do espírito que está olhando da Terra. É uma utopia aqui, né? Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, se o homem que tem juízo é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, essa é uma expectativa do espírito que nos fala aqui. O homem totalmente feliz, plenamente feliz, jamais foi encontrado neste mundo. Na Terra, no palco que a gente está, né? Não é. Agora, é a perspectiva do espírito que está olhando aqui. Ele está criando isso para daqui a pouco ele dizer: olha, mas se você olhar mais alto, essa visão pode mudar, né? Aí ele entra aqui, François Nicolas Madeleine, é um cardeal de Paris, né, que mandou essa mensagem. O cardeal François Nicolas Madeleine nos traz essa reflexão. Mas aí ele pergunta: e em que consiste a felicidade na Terra? O em que consiste a felicidade na Terra? É coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, por um mês, por uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: é que a felicidade na Terra ela é efêmera, que pode ser um ano, um mês e uma semana de satisfação plena. Mas o resto do tempo são as dificuldades, as amarguras, as decepções, exatamente porque estamos num palco de expiações e provas. Então eu tenho momentos de felicidade. Mas depois eu vou voltar a uma realidade que me chama ao desafio de ascensão. Eu não tenho a plenitude, ou tenho, porque na questão 932, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de que na Terra as circunstâncias são muito diferentes. Então, o que é felicidade para mim não é para Vinícius, o que é para mim não é para Sônia, não é para Cida, não é para Ana. A felicidade de cada um está em circunstâncias que a sua vida exige naquele momento. Né? Muitas vezes a felicidade da gente consiste em tirar um sapato. Você vai para uma festa com o sapato apertado. E é o que você mais queria. O que é que você quer mais na sua vida? Você queria tirar o sapato. Pode oferecer o que for na sua vida que você só quer tirar o sapato. Quando você está com sede, o que é que seria felicidade para você? Tomar um copo d'água. Então, claro que eu estou aqui fazendo uma ilação, mas as circunstâncias de felicidade, elas são variáveis. Para cada um é uma situação. E aí Kardec pergunta, tudo bem que nesse aspecto cada um tem uma perspectiva, mas não haveria algo que fosse comum a todas as pessoas? O que é felicidade? Aí os espíritos respondem, sim. Do ponto de vista material, é a posse do necessário. E do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Arrasou, né? Do ponto de vista material, é a posse do necessário. Aí a gente entra em outra confusão. O que é o necessário? Aí é Badu, do filme Mowgli. Quem lembra de Badu é aquele urso grandão. Quem lembra de Mowgli era o menino lobo. E eu decorei isso porque quando meus filhos eram pequenos, eu assistia isso de manhã, de tarde, de noite, e eu adorava. Então, Mowgli dançando com Badu, Badu cantava necessário, somente o necessário.
O extraordinário é demais. Então, o extraordinário é demais. Eu quero o necessário, somente o necessário. O que é o necessário? Quantos pares de sapato você quer? A gente descobriu que na pandemia a gente precisava de talvez 3. Um chinelo, um tênis e um sapato para sair. Pronto. 3 mudas de roupa. Uma para ficar em casa, uma para ir na padaria e outra para ir para um lugar mais. A gente só precisava disso, é o necessário. Mas quando passa isso, a gente passa a ter 30, 40 pares de sapato. É uma centopeia. Nós só temos 2 pés, mas a gente precisa de 30, 40 pares de sapato. É engraçado que na minha casa, o hábito da pandemia de deixar o sapato do lado de fora, até hoje ficou na minha casa. Então a gente tira o sapato para entrar. E como na pandemia eu morava praticamente só, e depois, hoje eu estou morando com mais gente dentro, a minha casa tinha 3 pares de sapato assim na porta de casa. Hoje em dia tem uma festa, assim, um bocado de par de sapato, eu fico olhando assim. Isso é uma sapataria, que é para sapato, meu sapato, aí vai ficar um bando de sapato, para que esse sapato todinho? Tênis para ir para academia, o cara vai cada dia da semana vai com tênis diferente, né? Não tem outubro rosa, né? Novembro azul, não tem isso. Aí é o dia da segunda branco, terça amarelo, quarta azul, cinco preto. Cada dia tem um tênis diferente, né? Mas a sociedade é assim. Então, o que é a posse do necessário? Então, é a reflexão que a gente faz, né? A oração nos diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, em tese, a gente precisaria do pão nosso de cada dia. Aí você adquire o pão, já que é o pão com queijo, né? E o queijo era pão com queijo branco. Aí depois é o pão com queijo brie. Aí depois é o queijo não sei o que, mofado, não sei da onde. Aí depois é um queijo com presunto de Parma. Aí eu quero com geleia de pimenta, com presunto de Parma e com queijo brie. Aí você faz um sanduíche muda o pão. Aí tem que ser um brioche. Aí tem que ser uma coisa, né? E você só precisava do pão nosso de cada dia. Aí quando você perde o presunto de Parma e passa a comer presunto de peru, você já acha que é ruim. Você já perdeu a possibilidade. Eu não estou gostando mais não. Mas o cara só queria o pão. Seu Amaro só queria o pão. E estava feliz porque tinha o pão. Mas como você olhava para cima, você via o pão com casca de nozes, com não sei o quê, com casca não, né? Com pistache, com isso. Ou seja, a posse do necessário, do ponto de vista de material. O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Né? É o filósofo, se eu não me engano, é Dionísio, que quase se mata porque descobriu, ele passou por um processo de desprendimento e ele ia se matar porque ficou com caneco. Ele deu tudo que tinha e só ficou com caneco para beber água. E ele descobriu que podia beber água com a mão. Aí ele disse, puxa vida, eu não precisava ter ficado com caneco. Então, é o desprendimento. O que é que eu preciso para viver? É a posse do necessário. E aquela posse do necessário vai lhe fazer feliz. Porque você não vai almejar a felicidade do outro. Que a gente vai ver uma mensagem aqui, a inveja. Você está sempre olhando para cima, querendo o que o outro tem, mas você não precisa do que o outro tem. Né? E do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila, a fé no futuro. Consciência tranquila por quê? Porque você fez todo o bem que podia. Você evitou todo o mal que estava ao seu alcance. E você não vai responder pelo mal decorrente do bem que você não fez. Simples assim. Você não vai sofrer pelo bem que você não fez. Porque a sua consciência pode doer porque diz, puxa vida, eu podia ter feito alguma coisa por aquela criatura. E eu não fiz. E lá na frente você se cobraria porque você podia ter feito alguma coisa e você não fez. Né? Então, é aquela história. Às vezes você vai passando na rua, tem alguém pedindo, aí você passa assim e diz, tem não. Aí quando chega 2 passos na frente, aí você diz, eu tenho, eu podia ter ajudado. Aí às vezes você volta e quem pediu não está mais lá, e você faz, meu Deus, eu podia ter ajudado. Já aconteceu comigo. Tinha uma pessoa pedindo no sinal, me pediu, eu disse, tenho não. E fui-me embora. Quando eu cheguei mais na frente, andando de carro, eu disse, mas eu podia ter ajudado. Aí eu voltei. Digo, vou voltar. Vou voltar para ajudar. E quando eu voltei, a pessoa não estava mais lá. E eu fiquei com aquele negócio, mas rapaz, tá vendo você? Você não podia ter ajudado? Ou seja,
A consciência tranquila é fazer o bem que está ao seu alcance. Né? É evitar o mal que está ao seu alcance. É não se arrepender por uma eventual dificuldade que você podia ter evitado. Você ser presente na vida de alguém. Os idosos, os filhos, os familiares. Você está presente ao ouvir. Você atender a um chamado. Você querer se reconciliar com o seu adversário enquanto está a caminho com ele. É assim no velório de gente arrependida, né? Puxa vida, eu queria ter feito as pazes enquanto é tempo. E por que você não faz hoje, enquanto ele está com você a caminho? Consciência tranquila é você fazer a sua parte. Ah, o outro não vai me perdoar. Aí é problema dele. Você está fazendo a sua parte. Você está tomando a iniciativa de se reconciliar com o seu adversário. Se ele vai lhe dar o perdão, aí é com ele. Se você vai pedir, é com você. Ou ao contrário. Se você já perdoou, mesmo que o outro não tenha vindo pedir, você já perdoou, porque dentro de você, eu não me incomodo com isso. Eu não me incomodo com isso. Ainda ontem, numa reunião mediúnica, um espírito secular que havia cometido algumas dificuldades na sua trajetória não se perdoava porque tinha feito aquilo. E a culpa, meus irmãos, é algo tão sutil e tão perene que essa dificuldade da culpa ela se guarda no nosso coração e é como se a gente deixasse aquele compartimento ali fechado. Eu não quero mexer nisso. Eu já machuquei, mas eu superei. Eu não quero mais mexer nisso. Eu superei sem me reconciliar. Eu superei para mim. Eu guardei aquela situação e convivo com aquilo ali. Muito tempo depois, aquilo pode voltar para lhe assustar de noite. Sou eu aqui. Acorda no meio da madrugada. Ei! É a consciência que é como diz Nietzsche. São as caveiras que saem do armário para fazer, para lhe assustar de madrugada. São as nossas culpas, os nossos medos, os nossos arquétipos, as nossas memórias, que voltam para conversar com a gente. Então, esta alma fazia... Quem foi que disse a você esse tipo de coisa? Isso não está muito guardado há muito tempo. Ninguém me disse. Isso é um fenômeno mediúnico, isso é uma intuição, isso é uma premonição, é uma evidência que alguém que está ali querendo ajudar aquele espírito lhe intuiu e você disse. E quando você disse, você abriu aquela caixa de Pandora que estava fechada, guardada lá nos porões da alma. E quem vem se reconciliar com esse irmão? Algumas das vítimas que eles tinham acometidos. Como é que pode, se eu cometi essa atrocidade, essa pessoa vem me perdoar? Ou seja, é a atitude de quem foi ferido dizendo, não estou preocupado mais com isso. Já passou, meu irmão. Já passou. Ou seja, aquela criatura que perdoou, ela não estava mais presa naquela situação e naquela circunstância. Ela já havia perdoado. E o perdão é limpeza no coração. É se libertar da amargura. Ah, alguém me ofendeu, coitado. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Alguém me ofendeu e eu fiquei magoado. Você se conectou ao sofrimento. Você se conectou à dor. Você se conectou àquela situação. Então, se liberte. Consciência tranquila. Isso é felicidade. E fé no futuro, a perspectiva de fé no futuro. A felicidade não é deste mundo, mas será. É a fé no futuro. Eu estou no processo. Nisso consiste a felicidade. De que está no processo. De saber que está viajando. De saber que está fazendo a sua parte. Então, do ponto de vista material, posto necessário. Do ponto de vista espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Essa é a condição, né?
Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Ou seja, há moradas mais felizes, há moradas superiores, há condições de convivência e de relacionamento muito mais tranquilas do que as que a gente vive hoje. Por quê? Porque são moradas de espíritos mais amenos, mais felizes. Ah, porque o vizinho não dá bom dia quando entra no elevador. E paciência, em Júpiter dá bom dia. Ah, mas como é que faz? Não, depois a gente vai para Júpiter. Por enquanto tá tudo certo. Não dá bom dia, tá bom. Não dê bom dia. Eu dei bom dia. Eu falei sozinho, falei sozinho, não tem problema nenhum. É o vídeo que eu vi ontem circulando aqui nas redes sociais. 2 vizinhos se encontraram no elevador, o pau cantou, brigaram durante 15 minutos. Então, o vídeo aqui, 2 senhores de idade brigando. Eu não sei qual foi a motivação. Mas em Júpiter não tem isso, não. Não vai acontecer isso, porque Júpiter é um mundo superior. Em Júpiter não tem guerra, não tem intempérie, não tem doença, não tem virose. Por que não tem? Porque o corpo não está mais suscetível às dificuldades materiais que a gente atravessa. Então, esses mundos mais felizes existem e existem. E nós chegaremos lá? Claro que chegaremos lá. Porque a condição do espírito é que todos seremos felizes. Quando e como, depende de quem? De cada um de nós. Pode ser hoje, Cida. Pode ser hoje, pela atitude que eu tenho diante da vida. Eu sou feliz, mas eu estou sofrendo. Sim, mas o sofrimento faz parte. Isso não vai fazer com que eu sofra. Ah, você é demente? Sou demente. Eu estou achando que... Tu tá achando, achando bom uma hiena, né? Tu fica rindo de quê? Tu tá vendo, não, a dificuldade? Né? Então, a dificuldade existe porque faz parte do processo. E muitas vezes a gente ser essa pessoa, as pessoas dizem, você tem que ser bom, não tem que ser bombom. Então, como é que você separa o que é bom e o que é bombom? Qual é o limite de você dizer, não, aqui tá bom. Eu aceito até aqui. Daqui para frente, né? É aquela história, não, eu perdoo, mas não esqueço. Você guardou, né? Está com você, né? Perdoa, mas está com você. Não consegue conviver. Eu estava brincando ontem na reunião, a história do bico, né? Pronto, o cara convive com a família e tem aquela figura na família que você convive, mas não quer saber dele. Se tiver uma festa de família, a maior dificuldade de fazer uma festa de família é porque você tem que organizar as mesas. Organizar a mesa, porque fulano não senta com Beltrano, Cicrano não fala com não sei quem, não sei se existe nas famílias de vocês. Mas eu ouvi dizer que acontece nas melhores famílias. Né? Você organiza a mesa e fala, não, esta mesa fulano vai sentar. Essa mesa fulano vai sentar. Confusão. Porque se sentar 2 na mesma mesa, pronto. Em Júpiter não tem isso. Não tem dificuldade de arrumar mesas, né? Porque as pessoas convivem, então aí você convive com aquela pessoa, mas não tolera. Aí o problema é o tamanho do bico. O bico é quando a pessoa passa, você não quer mais falar, você aponta, né, velho? Dependendo do tamanho do bico, a pessoa é mais difícil, né? Né, Sônia? Quando a pessoa passa, velho. Pia para ir. Ó a peça. Aí o cara, quando passa, velho. Lá vem, ó. Tá vendo? É o bico. Então, se o bico for muito grande, acabou-se, né? A figura está ali marcada para não conviver com ninguém. E a gente tem que ter cuidado disso aqui para não ser também na casa espírita, né?
Quando chega na rodinha da sopa, a mesinha que descasca, está ali. Eu vou sentar aqui, não tem isso não, de jeito nenhum, não tem. A gente é tudo alma boa. Não tem isso não. Eu fico brincando, às vezes, parece complicado, todo mundo com a faca na mão. Se tiver uma desavença aqui, já pensou a confusão? Né? Aí eu sento naquela mesa junto tá ali, eu não vou sentar ali, não. Eu não vou sentar naquela mesa junto ali, eu não vou, não. Aí começa. Mas são as ilhas. Você vai criando as ilhas, né? Porque não há a unidade, né? A unidade você senta em qualquer lugar, você fala com todo mundo, você é a sintonia. É. Não, é sintonia. Mas às vezes, João, o que eu estou dizendo é o seguinte: aqui em Júpiter, a sintonia é a mesma. Todo mundo já está numa faixa de frequência. Claro que existe sintonia. Eu não gosto daquela conversa. Eu não gosto daquela atitude. Eu não gosto daquela energia. Tem gente que não precisa dizer nada, mas você não gosta de estar junto. Porque basta a convivência. Se a gente sente com o nariz, é o cheiro. Você não gosta do cheiro. Mas se a gente sente com a alma, é a vibração. Quando a gente desenvolve uma certa sensibilidade, determinadas vibrações não batem com você. A pessoa não precisa nem falar, você sente aquela vibração. Você chega num lugar, você sente que é bem ou mal recebido. Você sente que a atmosfera muda, que a perspectiva muda. Você é recebido com carinho, com atenção, com respeito, com solidariedade. É uma coisa. Outra coisa é quando você chega num lugar, todo mundo se cala. Opa, cheguei e não devia ter chegado. Você vai sentindo a temperatura do ambiente. Né? Então, é verdade, às vezes não tem desavença. Isso. Sintonia. Frequência. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Diz que é feio, que incomoda e que machuca. Ou seja, a gente sempre tem uma... Mas é verdade, João, você tem razão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que a gente está num plano muito heterogêneo. E, às vezes, é preferível que a gente fique separado mesmo. Porque dia virá que todo mundo esteja no mesmo plano. Eu não estou dizendo que ninguém é igual. 20 pessoas, 30, 10, 5. Na mesma família, são 5 dedos. Cada um é diferente. Os irmãos não se convivem direito. Às vezes é mais comum que você tenha mais relacionamento com pessoas de fora. Porque bate mais com a sua forma de ser. Entendeu? É realmente a frequência, são as aptidões, são as sintonias, os agrupamentos. Então é natural. Você gosta de futebol, o outro não gosta de futebol. Você gosta de música clássica, o outro não gosta de música clássica. Então são as aptidões. A frequência é mais ou menos aquilo ali. E quando você vai afunilando, é natural que os agrupamentos vão caminhando junto. Então, quando você chega em Júpiter, todo mundo de Júpiter, estou dizendo isso brincando, porque todo mundo que está ali já passou por todas essas coisas que são menores, que não são mais necessárias você valorizar. Hoje, o mundo está dividido em esquerda e direita. Infelizmente. Fulano, você é de esquerda, tá, pode sentar aqui. Você é de direita, não, senta aqui não. Ou o contrário. O mundo está assim. Porque você pensa que a pessoa que é de um jeito, o outro não tem valor igual ao seu. Oi. Está entendendo? Então, a gente está de uma forma que as sintonias e as frequências estão muito, muito ariscas. E qualquer coisa é faísca por tudo que é lado. É faísca por tudo que é lado. Então, eu torço pelo esporte, você torce pelo Náutico, que a gente não convive, não. Fique lá que eu fico aqui.
A minha camisa é vermelha e preta, a sua é vermelha e branca. Não venha, não. A gente está dividido o mundo, muita coisa desse jeito. Né? Então é complicado a gente conviver com essas diferenças todas. Né? Então a gente pode nivelar e igualar de uma forma. Oh, meu irmão, a referência é aqui, é o amor. O amor convive, o amor entende, o amor respeita, o amor tolera, o amor caminha junto. A beleza da sinfonia está na diversidade dos instrumentos. Se não houvesse instrumentos diferentes, não tinha beleza a sinfonia. Uma sinfonia só com instrumento não tem graça. Um arco-íris só de uma cor não tem graça. A beleza está na diversidade. E principalmente no respeito e na harmonia. Então, essa aqui é a chave, né? Todavia, não deduzai de minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não. Certamente, dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis, portanto, deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Ou seja, a gente tem que se animar, porque cada um precisa ir vencendo o homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. Hoje a gente olha para a gente e diz, puxa vida, há 10 anos atrás eu não faria o que eu estou fazendo hoje. Graças a Deus, essa perspectiva de vida mudou a minha realidade. Porque há 20 anos atrás eu não fazia o que eu estou fazendo hoje. Há 20 anos atrás eu não conviveria, eu não perdoaria, eu não entenderia, eu não respeitaria. Então é o processo de evolução que a gente vai começando a ser uma pessoa hoje melhor do que foi ontem. E ter a certeza de que amanhã seremos melhor do que somos hoje. Porque a gente também não pode achar que a gente já é uma criatura acabada. A gente não pode achar que a gente é uma criatura perfeita. Nós somos perfectíveis, mas ainda não somos perfeitos. Nós ainda estamos num processo de evolução. Mas é a certeza de que a gente já foi pior e de que hoje a gente já conseguiu superar. E a certeza de que amanhã a gente será melhor. Então é sempre uma escada, uma estrada em evolução. Né? Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos à obra, portanto, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo onde já não se vê, onde não seja vã a palavra felicidade. Ou seja, a condição que nós temos hoje é preparar uma terra melhor para as gerações futuras que virão, inclusive nós, voltarmos para uma condição que a terra seja um mundo mais tranquilo, porque os brandos e pacíficos herdarão a terra regenerada. Então, essa regeneração, ela começa dentro de cada um de nós, a partir do momento que cada um de nós aceita esse processo de transformação. Né? É um pouco aquilo que a gente estava conversando ontem. Neste processo de transformação, de transição, é natural que hajam intempéries, é natural que hajam chacoalhadas, né? Desafios. A gente sabe que isso faz parte da paisagem, do panorama da viagem. Né? Então, é estar preparado para isso. Porque a gente sabe que nessa estrada também há muito auxílio, há muita proteção, há muitas almas que querem a nossa felicidade. Né? Então, a gente está preparado para essa viagem da melhor maneira possível. Então, meus amigos e irmãos, resumindo, a felicidade não é deste mundo, é uma condição que estava no Eclesiastes, como foi dito aqui, e como está afirmado por essa mensagem do cardeal François Nicolas Madeleine, que é uma perspectiva de que nós, espíritos ainda imperfeitos,
estamos numa escola compatível com o nosso grau de evolução. Então, é natural que o recreio da nossa escola seja mais curto, porque é mais necessário o período de aprendizado. A gente precisa de mais aulas, a gente precisa de mais provas, porque a gente ainda não pode desfrutar de uma tranquilidade mais permanente, porque nós somos ainda alunos em processo de educação. Então, muitas vezes a gente ia para a escola pela hora do recreio, né? Era os mais gordinhos, assim, feito eu, pela hora do lanche, né? Da merenda, né? Mas é natural que a gente tenha a merenda, que a gente tenha o lanche, se a gente merecer. Porque muitas vezes senão você vai perder o recreio. O que era perder o recreio? Era um castigo. Era um castigo. Você perder o recreio era o quê? Era um castigo. Você não ia desfrutar do lazer, da oportunidade da brincadeira, da oportunidade da convivência menos policiada. Mas nós somos essas almas libertas que querem. A gente pensa que está aqui a passeio, a turismo. Como dizia um palestrante que vinha aqui no Peixotinho, chamado Melo. Melo dizia, o povo pensa que aqui a terra é a turismo. O povo vem para cá fazer turismo, mas não é só turismo, não. A gente não tem 24 horas por dia para almoço, não. A gente tem os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. E quanto mais compromissos e responsabilidades a gente tem, maior as exigências que a gente passa. Então, no plano em que nós estamos, a gente não pode desfrutar de plena felicidade. Porque essa plena felicidade é a condição dos mundos mais avançados, onde habitarão aquelas almas, aqueles estudantes que já fizeram essa caminhada. Também não é motivo da gente estar invejando quem está na frente. O motivo é a gente compreender a condição de quem já passou, de quem já está mais adiante, porque ele passou por aquela condição. Né? E não entender que a felicidade do outro é maior do que a minha, porque a gente não sabe as dores que ele enfrenta para passar por aquela condição. Não sabe. A gente não sabe a condição de ninguém. A gente não sabe o que está passando na cabeça de ninguém. A gente não tem esse direito. Né? Então, felicidade não é deste mundo neste sentido. Agora, a gente pode ser feliz ainda neste mundo? Pode. Como? Compreendendo. Compreendendo que tudo faz parte da passagem. Entendendo a questão 932. Do ponto de vista material, apóstolo necessário. Do ponto de vista espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Isso nos move, isso nos movimenta. Isso quer dizer que a gente, sabendo de tudo isso, a gente está isento de amanhecer acabrunhado. Isso está querendo dizer que a gente tem dia que a gente acorda e dá vontade. Ou tem dia que a gente nem acorda, que não dorme, né? A gente nem acorda. Porque a gente não dorme, a gente só acorda se dormiu, né? Mas tem dia que a gente nem acorda, porque não dormiu. Isso, a gente saber de tudo isso isenta a gente? Não. Tem dia que a gente está mais para baixo. Ou seja, que a gente está com a energia mais presa, mais densa. Nessas horas é que a gente tem que dizer coragem. Coragem, vamos levantar a cabeça, vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque amanhã vai passar. É aquilo que a gente está dizendo, né, minha irmã? Quando? Quando vai passar? Será que dá para adiantar o relógio? Adianta um pouquinho, né? Vai passar. Mas faz parte do processo da gente esse aprendizado. Faz parte do processo da gente esse aprendizado. Né? Então, é aquela história de Divaldo, quando começou a questão de estar na encarnação e a perspectiva da gente na encarnação, a gente imagina que tudo está aqui. Tudo está aqui. A felicidade está aqui na Terra. A gente não acredita que a felicidade pode vir no porvir. Não, Divaldo chega numa casa, começando a vida dele, na mediunidade, aquela coisa toda. A vizinha dele disse, Divaldo, minha mãe está doente, eu queria que você viesse aqui, der um passe minha mãe para ela melhorar. E Divaldo foi, começou a dar um passe nela. Aí, quando ele estava dando passe, apareceu Joana de Ângeles.
Aí Joana de Ângeles olhou, ficou olhando, aí a moça perguntou, Divaldo, mamãe vai ficar boa? Aí Divaldo olhou para Joana de Ângeles, aí Joana de Ângeles fez assim para ele, vai. Aí ele disse, ela vai ficar boa. E tal, não sei o quê. No outro dia, quando ele ia passando lá, tinha um velório na porta da casa. Aí ele disse, o que está acontecendo? Ela não ia ficar boa? Aí entrou. Quando ele entrou lá, era o velório da senhora, que ele tinha dado um passo. Aí quando ele entrou, a mãe disse, mas você não disse que ela ia ficar boa? Que ela ia ficar boa? Ele fez, não, eu disse. Tal. Aí nisso apareceu Joana de Anjos para ele, olhando para ele. Né? Aí ele disse, mas você não disse que ela vai ficar boa? Ela disse, tá boa, ela não tem mais dor, ela não está boa, está tranquila, resolveu o problema dela, não tem mais dificuldade. Ou seja, o que é ficar bom? Para quem? Qual é a perspectiva de ficar bom? Né? Então a gente vê, não, fulano vai morrer. Sim, o que é morrer? Morrer é o quê? A morte do corpo. Então essa perspectiva de entender que a gente está nesta viagem, passando, vai ficar bom, mas é um processo. O bom da gente, às vezes, não é o que a gente, visão material, quer. A felicidade do mundo que a gente quer pode não ser a felicidade real do espírito. Né? Não é. Diga aí, minha irmã. A viagem. Oi. É. E eu sei. É. Eu acredito que para mim dizer que eu estou dizendo aqui para a gravação, a minha amiga Rita está falando que quando viu uma novela A Viagem e viu uma colônia espiritual onde tudo era luz, onde tudo são flores, um ambiente muito agradável, para quem não conhece, não tem essa perspectiva, pergunta, e essa felicidade existe? Ou seja, essas colônias espirituais existem? A gente, às vezes, nos nossos sonhos, se a gente tiver o merecimento, a gente vai visitar lugares e os médiuns nas reuniões mediúnicas, às vezes tem o privilégio de passar a reunião que quando chega de volta no trânsito, rapaz, não sei para que vocês me tiraram de lá. Estava tão bom, estava um ambiente, a felicidade não é deste mundo, é daquele, né? Então, às vezes, a gente está nesses oásis onde os espíritos têm a condição de descansar e de habitar e de se recuperar, né? Então, meus irmãos, a perspectiva espírita é a perspectiva de saber que Deus é amor em todos os planos. A luz se encontra. Se em algum momento a gente se encontra distante da luz, não é porque a luz se pôs, não é porque a luz deixou de existir, mas é porque a condição que nós estamos não permite que a gente enxergue a luz. Então, a perspectiva da gente é sempre buscar a luz, é sempre caminhar para a luz, é sempre caminhar para a felicidade. Porque a felicidade, a fatalidade do espírito, como diz Joana de Ângeles, é ser feliz. Quando e como chegaremos lá, depende de cada um de nós. Né? A felicidade não é deste mundo, é nesta perspectiva. É um palco de expiações e provas, natural, que dificuldades, que dores, que angústias, ansiedades, medos, culpas ainda estejam presentes. Nas moradas superiores, todos esses sentimentos que fazem parte da bagagem da alma que jornadeia nesta jornada evolutiva, vai ficando no caminho. Resta, ao chegar adiante, o espírito puro, o espírito liberto das intempéries e das influências da matéria que ficaram no caminho. Aí sim, a felicidade é um ponto de chegada onde a alma chega liberta de todas as mazelas que o impediam de ser feliz. Ok, gente? Ficamos por aqui e para a semana tem mais. Bem-aventurados os aflitos, não é isso? Vamos nós. Vamos encerrar aqui o estudo de hoje, desejando a todos aí